Ei, Zilda. Tudo bem, querida? Amanhã tem meditação. Aqui tá chovendo. Começou agora. Tá chovendo em Belo Horizonte, Zilda? Ei, Manu! Tô esperando a Luísa. Ana Luísa com S. Ah, muita chuva, tá começando a chover aqui agora. É, o friozinho tá o dia inteiro aqui também. Tá nublado o dia inteiro, mas chovendo só agora. Amanhã começa a segunda-feira. Uma segunda chance pra gente, né? Ana Luísa, cadê você, minha amiga? Vamos aguardando a Ana Luísa. Alguém já tem ideia do que é despertar da consciência? É, Manu, com certeza, um dia de cada vez. Ei, Ana, chegou! Ei, Ana! Olá, Ei, tudo bom? querida! E Tudo aí, como ótimo. estás? Aí, São Paulo? Muito frio, muito Muito frio, frio? Aqui muito começou a frio. chover agora. Tá Aqui 13 começou graus. Tá 13 graus, tá 13. muito frio. 13. Nossa, tá muito frio mesmo. Tô gelada, tô gelada. Ai, ai, gente, essa é a Ana Luísa. Eu conheci ela no YouTube e é uma pessoa muito interessante porque ela vem com muita informação muito interessante. Eu estava procurando sobre um assunto, né? Eu vou deixar ela contar o assunto que é. Eu só vou fazer um suspense aqui. Eu estava procurando sobre um assunto e o meu amigo me mandou umas mensagens e falou assim: ah, não é bem isso. Aí eu continuei procurando, achei algumas coisas até legais, mas eu achei a Ana Luísa. E eu falei assim, nossa, tudo a ver com o que eu tô, com o que está acontecendo. Então, a Ana Luísa explicou bem. E aí eu falei, um dia eu tava aqui em casa, eu falei, gente, por que eu não chamo a Ana Luísa pra gente fazer uma live? Aí eu convidei a Ana Luísa. E ela está aqui. Ana Luísa com S. Isso. Bom, a Emília acabou caindo no meu canal pelos vídeos que eu tenho no meu canal sobre sincronicidade, números repetidos, que é uma das formas de despertar da consciência. Então, muita gente acaba descobrindo o despertar através dos números, e foi a forma que aconteceu comigo também. Então, se você vê sequências de números repetidos, 2, enfim, diversos números repetidos, isso tem significados, e no meu canal eu trago esses significados dos números. Então, foi E, assim que a e Emília me muito bem conheceu. definidos, por sinal. E muito bem definidos, muito bem explicados. Tanto que eu convidei ela aqui para falar com a gente sobre despertar da consciência, sobre essas sequências numéricas, né, Ana? E esse movimento dos números é bem interessante porque acontece mundialmente. As mensagens não são minhas, essas mensagens elas são canalizadas por uma australiana. Então tem um site que está em inglês com esses significados. E aí o que eu faço é trazer em vídeo, em português, para poder facilitar
o acesso a esse conteúdo, que é riquíssimo. E é bem interessante porque, enfim, no meu canal tem pessoas de vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. Já recebi mensagem em inglês, em francês, em espanhol, porque isso é um movimento que tem acontecido mesmo. Não é só aqui no Brasil, não é só com a gente. Então, é um movimento de despertar, que a gente precisa sair dessa inconsciência, né? E, enfim, e participar dessa transição planetária que nós todos estamos. Isso aí, muito legal. Tem um aqui, o Júnior, tá falando aqui o 0404 2020 1111. É uma sequência nossa. O 0404 eu tenho visto muito, né? Eu procurei seu canal justamente por isso, por causa do 0404. E aí, depois disso, várias outras sequências de números, mas o dos que eu mais vejo é o 0404. O que eu quero deixar a princípio, a gente explicar aqui, o despertar da consciência. No meu ponto de vista e no ponto de vista da Ana. E aí, eu quero primeiro discorrer isso para depois chegar nessas sequências numéricas da Ana. Apesar de que o seu caminho foi mais ou menos esse, né? Pode falar, depois eu falo de mim. Não, na verdade, assim, o que eu queria falar é que esse processo de despertar, ele é muito individual, né? Não existe uma fórmula de bolo. O que normalmente acontece, que as pessoas acabam passando por momentos trágicos, alguma perda, ou de repente até algum sintoma de depressão, alguma coisa que faça, né? Ou você sente um vazio muito grande e faça buscar um propósito, né? Cada um tem a sua forma, né? Do seu processo. E comigo acabou não acontecendo isso, nada traumático, mas foi pelos números que eu acabei despertando, né, nesse processo. E eu acho que é um processo, né, não é que estou desperta. Então, é só quando a gente acaba entrando numa iluminação verdadeira, né, quando a gente sai de um patamar, que a gente pode falar assim, estou desperto, mas na verdade é um processo, né, então... Estamos no processo de despertar. É um caminho, né? E a gente está nesse caminho, né? Que a gente está buscando, acaba que esse caminho busca a gente também, né? Tudo que a gente busca, busca a gente também, né? Se a gente busca o bem busca a gente. Se a gente busca um despertar da consciência, a gente vai se cercando, automaticamente a gente vai atraindo esse tipo de pessoa para o nosso meio, para o nosso círculo de vida e assim por diante, né? O despertar da consciência dentro do meu ver, do meu enxergar, é quando a gente percebe dentro da dualidade, dentro dentro da divisão, que existe a unidade, né? Que dentro desse conceito nosso de ser dividido, né? Tem o conceito da unidade. Que a gente parte, todos somos um, né? Isso, que a gente parte literalmente da unidade, e a dualidade é uma ilusão. Então, assim, quando a gente vai voltando, percebendo que é a unidade, vai acontecendo coisas na vida da gente que vão trazendo a gente para essa unidade, né? Aí a gente vai retornando para a nossa origem, né? Para onde a gente... acho que nem deveria ter saído, mas saiu, né? Por algum propósito maior, que, né? Quem eu nós somos, né? Eu não sei. Quem nós somos, em essência, né? E eu acho que o grande ponto do despertar é que é um processo bem individual e a gente também não consegue forçar o outro, né? Porque a gente começa a descobrir tantas coisas, é tão mágico, tão incrível, que a gente quer que todo mundo venha com a gente. Só que cada gente tem essa doideira no início, né? A gente tem esse nossa, todo mundo precisa saber isso! Ei, Pedro! Seu fã aí, ó, o Pedro Henrique. Ele já me adicionou no Insta. Tudo bem, Pedro? O Pedro é o fofo. Mas a questão mais do despertar que eu venho trazendo, que é um caminho. Não é assim, tipo, de repente você toma um choque 220, pá!
tô vendo tudo, tô enxergando tudo, sair da Matrix, né? Que a Matrix não é nada mais, nada menos que as pessoas com a consciência geral, todo mundo pensando retilíneo e uniforme, aí de repente um recebe um cutucãozinho e fala, ah, tem alguma coisa diferente aí. Aqui em mim não é bem assim. Aí você começa a ver como que funciona o sistema e fala assim, uai, mas isso não é o que está tocando aqui no meu coração. Para mim tem coisa além disso. E aí vem seguindo a trajeto, né? A sua trajetória, né? É interessante você falar de Matrix, né? Que eu convido todo mundo a rever esse filme com outro olhar, né? É um filme que já faz bastante tempo, mas quando a gente vê com outro olhar, a gente vê que a gente, né, precisa sair da Matrix, né? Então, o despertar é isso, né? A gente abrir os olhos. Então, eu convido a todo mundo para revisitar esse filme com outro olhar, né? Ver realmente o que a gente está numa bolha, né? E a gente precisa realmente abrir os olhos para uma realidade que é muito maior, né, do que os nossos olhos físicos podem ver. E é muito mais por intuição, enfim, várias coisas. É muito interessante. Quando a gente vai ficando mais alinhado com essa sensibilidade, a gente vai tendo mais intuição, a gente vai tendo mais informação. Às vezes você abre um canal, abre o YouTube, assim, no início do meu foi assim, eu abri o YouTube, todas as perguntas que estavam na minha cabeça, estavam lá, eu falei, gente, como assim? Como assim? O que eu estou pensando agora em buscar já está aqui, na tela principal, já abri o YouTube, está lá. Então, assim, são essas coisas, é um convite. Ninguém força um despertar, todo mundo tem seu momento. É a mesma coisa de uma casa com 5 quartos. E os filhos dormem, a família dorme em cada quarto. Só que aí, um acorda 9 horas da manhã, outro acorda meio-dia, outro acorda 2 horas da tarde, outro acorda meia-noite. Então, assim, não tem um processo assim de carreira, vai acordar todo mundo 9 horas. Não, é porque cada um tem o seu processo. Igual a Ana Lu tá falando, não tem uma receita de bolo, é individual. Mas quando a gente busca, quando a gente fala assim, não, tem alguma coisa aí, né? Igual tem muita gente, a minha amiga uma vez chegou para mim e falou assim, Emília, o que aconteceu com você? Aí eu falei assim, por quê? Não, as coisas que você está postando, tem alguma coisa. Aí eu falei assim, aí eu falei com ela, uai, podemos conversar sobre isso. Aí a gente começou a conversar e tal, falou, Emília, eu arrepiei toda. E automaticamente a gente é um canal energético, né? Eu também senti a emoção. E aí ela falou assim, tamo junto, é isso aí, eu também acredito nisso e tal. E tamo junto até hoje aí. Mas assim, é uma coisa individual mesmo. Acaba que quando muitos acordam assim, né? Porque tem vários processos de acordar, tá, gente? Eu não estou desperta ainda. Eu estou no caminho, né? Eu estou na trilha, tipo o caminho de Santiago. Eu estou naquele caminho ali. Então, eu estou assim, andei uns 2 quilômetros. Então, tem algumas pessoas que estão 10 quilômetros, 100 quilômetros na minha frente, 200 quilômetros na minha frente. E tem outros que já estão despertos. Eu acredito que tem gente desperta aqui, sim, no momento atual. E porque é um chamado muito forte agora, né? É verdade. Então, assim, eu tô nesse caminho e as coisas vêm surgindo, vêm acontecendo, de acordo com a minha evolução e minha busca, né? Eu costumo dizer que a Terra é uma escola. Todo mundo está aqui para aprender. Só que tem algumas pessoas que estão na 5ª série, algumas estão na 1ª, tem gente que está na 8ª. Cada um, né, na sua série, mas todo mundo está aqui para aprender. E cada um tem o seu tempo, né? Mas eu acho que, assim, o importante é a gente pensar que a gente não veio aqui para poder pagar boleto, fazer filho, passar nervoso no trabalho, assim, não é esse o nosso objetivo de vida, né? A gente veio aqui para evoluir. Então, o que eu posso fazer para me melhorar? Então, recentemente, né, eu sou adotada e você até viu meus vídeos, né? Ah, é lindo, eu adorei. E assim, não adianta ser, eu estou no processo de despertar e se eu não consigo lidar com as minhas sombras, né? Se eu não consigo lidar com as minhas questões. Então, não é à toa que eu vim com essa história, né, de ser adotada. Eu conheci minha mãe no passado, mas assim, a gente não tinha proximidade, eu não tinha vontade, enfim, de ter contato com a família. É assim, eu não sentia raiva, mas era indiferente. Então,
a partir do momento do meu despertar, de eu conhecer sobre espiritualidade, das questões que são importantes, falei assim, cara, eu preciso olhar para essa parte da minha história. Então, a partir desse momento que eu fui buscar, eu não sabia nem o nome do meu pai, para você ter ideia. Então, aí eu fui buscar minha mãe, pedi para ela contar a história dela com meu pai, qual é o nome do meu pai que eu não sabia. Então, a gente não tá aqui a passeio, né? Tipo, todo mundo tem alguma questão, né? Todo mundo tem questões. Então, vamos parar de negar, né? Vamos parar de não olhar para a história. Vamos pegar assim, fazer aos poucos. Vamos pegar, ó, vou olhar essa parte da história e vou cuidar. O que eu preciso fazer para melhorar? Então, trabalhar perdão, enfim, é todo um processo que faz parte desse despertar que é muito individual e que, enfim, vai fazer diferença no final, né? Você tá aqui para evoluir. Então, você conseguiu evoluir, né? Você conseguiu olhar com carinho para sua história. Então, acho que essa é a grande diferença, né? E se você puder, nesse processo, além de olhar para sua história, conseguir ajudar que o outro também faça diferença, então, com certeza, né? Você vai ter estrelinhas lá no final da sua vida enfim, para continuar na sua evolução, né? Acredito muito nisso. O Pedro Henrique está falando, acho que é comum para todos o estado de choque. Descobri recentemente que tem até nome para isso. Noite escura da alma, onde as pessoas estão revendo todas as crenças, descobrindo um mundo novo. Sensacional. O Pedro tem que fazer uma live com ele me aguarde. Mas ele é ótimo, não? Mas o que acontece? Nessa questão que você está colocando aí, eu acredito sim que é dessa forma que a gente veio aqui para resgatar, vamos dizer assim, alguma questão nossa, né? O perdão, por exemplo, às vezes a gente passa por desafios gigantescos, né? E justamente para tocar lá naquela ferida e a gente despertar para o perdão, para o amor ou para a misericórdia, né? Acho que tudo tem um processo e tudo tem um amadurecimento também, né? Que são os valores, né, que Jesus, há mais de 2000 anos, tentou, né, nos ensinar e a gente ainda não conseguiu aprender, né? Que é o amor, a caridade, né? Enfim, a fraternidade. A gente ainda não consegue entender isso. Semana passada eu postei um vídeo sobre o que você faria caso você acabou de fazer uma compra no mercado, passou no caixa, pagou, e aí você descobrisse que na semana seguinte poderia ter um desabastecimento. E aí você ia ter, de repente, ia tentar voltar para comprar, mas aí iam te impedir. Não, já comprou, não compra mais. E aí no dia seguinte, uma família batesse na sua porta falando que estava com fome. O que faria, né? Você sabendo que semana que vem pode ser que vai ter um desabastecimento e uma família está batendo na sua porta com fome. O que faz, né? Você vai falar assim, putz, mas se eu der minha comida, pode ser que eu fique sem. Mas o ponto é que a gente ainda está muito olhando no nosso, né? No nosso umbigo, no egoísmo. E a resposta é que a gente precisa matar a fome hoje, né? Então a família que está na sua porta, batendo na sua porta, ela tem que ser alimentada. Então, deixa o amanhã para amanhã, talvez nem aconteça. E quando a gente aprender isso, né? Não olhar só para o nosso, mas olhar realmente no outro, na partilha, aí sim, né, a nossa humanidade vai estar nos trilhos, no que realmente Jesus tem pregado, enfim, tentou nos ensinar. Verdade. Esses 2000 e... Quantos anos? Tem 2.500 anos, né? Que 2020, Jesus... né? 2020, desculpa, gente. Eu sou ruim de cálculo, e ruim para lembrar também. Se agora está acontecendo tudo isso, essa situação toda que a gente está vendo aí, isso é histórico, isso vai ficar para o nosso legado, gente. Legado histórico, humano. Então, por que isso está acontecendo agora? Porque durante esse período, a gente ainda não, esses 2020 anos,
a gente ainda não se afinou com esse chamado, né, Ana? A gente ainda está na separação. O que a Ana falou ali é uma forma de trazer a união, sair do dual, sair do indivíduo, sair do meu egocentrismo, né? Que todo mundo né? Ninguém deixa de ser egoísta e tal, de uma hora para outra. Isso é um trabalho interno, claro. Uma busca interna, né? Um movimento de cura interno. Então, se a gente vai trazendo isso para dentro do ser mesmo, desde um bom dia legal para a pessoa, para um caixa do supermercado, ou um bom dia para a senhora, uma vizinha sua, né? Um boa tarde, um ajudar a atravessar a rua, algum idoso, essas coisas mínimas que vão trazendo esse amor à tona, vão trazendo esse movimento à tona, sabe? Então, eu concordo totalmente, Ana, com isso, da gente abrir mão do indivíduo e ir mais em busca da unidade, né? Menos separação, mais união. Se o planeta, se as pessoas estivessem mais unidas em todos os aspectos políticos, financeiros, em todos os aspectos mesmo emocionais e espirituais, religiosos, que isso também separa, tudo isso separa. Igual eu tenho um time de futebol e o outro tem o outro time de futebol. A partir de que isso cria uma rixa, tô partido. Sim. Né? A partir do momento que meu vizinho gosta desse tipo de música, eu não gosto, tá partido. Eu sou dessas, tá? Eu tenho um tipo de música que eu detesto, mas querendo ou não, eu sinto partida com essa situação. Que eu tenho que trazer isso, um trabalho mental e emocional para mim, para eu não sentir tanto quando eu escuto um funk, essas músicas de baixo calão mesmo, se me incomoda horrores, você não faz ideia. Mas ultimamente eu tenho feito, eu não posso mudar isso. Eu não posso ir lá na casa do vizinho e trocar o rádio. O que eu posso fazer? Né? Exato. O que é da minha conta. O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. O que é do outro, né? O que o outro está fazendo lá. É da conta dele. O que ele pensa, o que ele faz, o que ele fala. Então eu tento trazer esse controle para dentro de mim e iluminar essa sombra mesmo, né? E sem julgamento, né? Esse que é o ponto. O que eu posso fazer por mim, né? Cuidar de mim, da minha energia e sem julgar o outro, né? Sem ceder, né? Isso é para as más inclinações mentais, aqui na minha mente mesmo. Não tem nada a ver com o outro. Tá tudo aqui. É verdade. Tá tudo na mente. Tem um estudo que eu fiz até um tempo atrás. Eu nem sei se eu vou lembrar 100% dele, mas a maioria das pessoas não sabem nada. Eu acho que quem sabe um tiquinho assim já ajuda quem não sabe nada, né? Tem uma teoria do Paul MacLean, o cérebro trino. E nesse estudo dele, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. E tem uma parte do nosso cérebro que chama reptiliana. Muita gente aí que está aí na nossa live sabe o que é o reptiliano, né? Então, essa parte do nosso... A gente julga muito o outro, chamando... Quem entende um pouquinho da espiritualidade, fica nesse reptiliano, falando que fulano é reptiliano, Beltrano é reptiliano. Só que nós temos o reptiliano bem aqui dentro. Bem aqui dentro. E ele faz uma trança com as outras partes do cérebro. Essa parte do nosso cérebro reptiliana, ela tem 550 milhões de anos. Então, tem muitos anos que ela está aqui. E essa parte do nosso cérebro é essa parte do nosso cérebro mais... É a que rasteja mesmo, essa parte negativa que a gente tem. E a gente tem... Eu não vou falar da parte central do cérebro, não, que é a mamífera, mas a parte do córtex, a parte da fronte, da frente do nosso cérebro. A parte superior aqui do nosso cérebro. É a mais nova, tem 220 mil anos. É a mais evoluída. Em questão de ética, de princípios. Então, o que a gente faz? A gente aciona essa parte aqui, ó. E vai iluminando essa aqui, que está no tronco encefálico aqui, dentro dessa parte, mas elas trançam. Então, não tem jeito de fazer uma cirurgia e arrancar o reptiliano da sua cabeça. Arrancar o réptil que rasteja, sabe? O negativo mesmo, entre aspas, né?
Então, o que a gente faz? A gente aciona o córtex, vai trabalhando o córtex, iluminando o córtex, que aí a gente vai ficando menos reptiliano. Interessante, né? Nossa, Muito, essa teoria, eu sou muito. apaixonada com essa teoria. E eu acho que, assim, um grande ponto, se a gente está na Terra, nesse momento, é porque a gente pediu para estar, a gente acreditava que nós seríamos capazes, né, de passar por esse momento, que não é fácil. Como você disse no começo, é histórico, né? Então, da mesma forma que teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, diversos movimentos, né? Revolução Industrial, enfim, vários movimentos chaves na história que aconteceram. Esse momento que a gente está vivendo, é um momento chave. E todo mundo que está encarnado nesse momento são espíritos muito guerreiros, espíritos muito fortes, porque assim, sabia do que ia passar e mesmo assim falou assim, me manda, porque eu dou Tô conta. dentro. Tô dentro, porque eu sei que assim, a partir desse momento, isso vai ser muito importante para minha evolução e eu vou sair da ignorância, enfim, eu vou ter um salto muito grande, um salto quântico muito grande. Então, todo mundo que está aqui, escolheu estar aqui e tem capacidade para poder conseguir lidar com a situação. A gente normalmente tem o hábito de se colocar no lugar de vítima, né? Ai, porque eu estou passando por isso, eu não mereço, porque Deus está me castigando. Mas, na verdade, a gente é o nosso próprio algoz, né? Então, a gente só está passando por coisas que a gente precisa passar, porque ninguém, né, ninguém é bonzinho, né? Todo mundo tem a luz e tem a sombra, né? Todo mundo tem questões. Então, a gente estar nesse momento encarnado é um grande desafio, mas a gente nós já somos espíritos muito evoluídos, porque nós não fugimos da guerra e falamos assim, não, vamos dar conta. Agora que estamos aqui, a gente tem que dar conta, né? É porque Mas antes de não é encarnar, a fácil, gente assumiu essa responsabilidade, né, Ana? É. Aqui a gente esquece, porque a gente passa pelo o véu do esquecimento, né? Por que a gente passa pelo véu do esquecimento? Por que a gente esquece? Porque pra gente, se a gente está lembrando das coisas erradas que a gente fez, ou pensando na vida que a gente viveu, por que minha vida não é assim mais? Minha vida passada era maravilhosa. É justamente por isso, para começar novamente, né? E se propôs. A gente, na verdade, lutou, pediu e implorou para estar aqui. Implorou, porque isso ajuda na nossa evolução. Esse processo que a gente está vivendo agora é um processo intenso, mas ajuda na evolução de todos nós. E quanto mais gente consciente dessa evolução, desse momento, e de que precisa tá buscando esse caminho, mais clareza e mais suave para todo mundo fica. Para todo mundo. Porque somos um. Entende? Se tem 50 mil ali quebrando a cabeça, a gente automaticamente é influenciável por aqueles 50 mil ali. Mesmo se formos 20 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas evoluídas e 50 mil tá ali quebrando a cabeça. A gente tem não dever, mas a gente sente porque somos unidade. E quando a gente separa, aí começa tudo a dar errado. Quando a gente vai voltando para a unidade, voltando, tem aqueles 50 mil ali. O que a gente pode fazer para ajudar aqueles 50 mil? A gente pode ir lá tirar esse buraco? Não. A gente pode ir fazendo movimentos, fazendo orações, fazendo várias coisas. Quanto mais luz a gente tem na gente, mais o entorno vai se transformando em luz. É verdade. E é isso. Você falou da oração e a oração é muito incrível, né? Se a gente soubesse o poder da oração, a gente passava o dia inteiro ajoelhados, né? Verdade. Porque ilumina não só nós, mas o que está em nossa volta, a psicosfera da Terra. Então, eu e minha mãe, a gente tem feito... a gente começou agora na pandemia, né? Começou a orar todos os horários chaves, né?
às 9 da manhã, meio-dia, às 15, às 18 e às 21. A gente faz oração pela cura da humanidade, né? E a gente costuma falar que não é só a cura física, mas também espiritual. Totalmente. E aí, isso como engrandece, né? Como a gente nos protege a casa, a gente emana isso para a terra, para as pessoas em volta. Então, de novo, gente, 1 minuto, se cada um parar 1 minuto por dia para rezar pela humanidade, a nossa psicosfera assim, está muito melhor. A gente sente que com esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, tá muito denso, né? A gente sente dor de cabeça, a gente sente, né? Quem é mais sensível sente dor de cabeça, sente tontura, dorme mal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rezar 1 minutinho, peça pela humanidade, para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que isso possa... Eu sempre peço para que para a cabeça dos nossos governantes, dos grandes empresários, para que eles possam pensar na população, na humanidade, e não nos seus interesses pessoais. É o que a gente pode fazer, né? Dentro de casa, o que a gente pode fazer? Oração. É isso aí. É isso aí. E dentro dessa teoria do cérebro trino, são algumas coisas que ativam o nosso córtex. Exercício físico, respiração, meditação, oração, cantar, estar em processo de felicidade, sabe? Tudo isso aciona esse córtex. E quanto mais a gente for positivo, mais buscar uma evolução, um crescimento, né? Porque tem dia que a gente está de baixo astral mesmo. Isso faz parte da dualidade, não da unidade. Então, faz parte, mas nós estamos aqui e somos dual. Então, o que eu posso fazer para o meu dual se conectar mais, ficar mais leve? Buscar coisas que vêm da unidade, busca as orientações de Jesus, de Buda, de Nossa Senhora, que eu amo, que eu sou doida com ela. Então, assim, buscar essas orientações dos grandes mestres. Sim. Não tem erro. Indo por esse caminho, não tem erro. É isso mesmo. O meu despertar espiritual, vou contar um pouquinho. Tem algumas pessoas que já sabem, mais ou menos. Eu comecei sonhando com Nossa Senhora de Guadalupe. E eu nem sabia quem era. Nem fazia ideia quem era. Com quem você sonhava? Nossa Senhora de Guadalupe. Oh. Eu não sabia quem era. O que acontece? Eu sempre fui católica e tal, conheço Nossa Senhora e tal, a Nossa Senhora Aparecida, normal. Mas Nossa Senhora de Guadalupe eu nem tinha ouvido falar. Aí eu falei, mãe, eu sonhei com Nossa Senhora, mas ela tinha um arco assim dourado e tal, e aí expliquei pra ela mais ou menos, ela falou assim, essa é a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu, como assim Nossa Senhora? Nunca ouvi falar. Aí eu fui pesquisar, né? Pesquisei dentro da igreja católica, tinha uns santinhos assim na Edições Paulinas, aqui em Belo Horizonte, que é uma loja católica, que vende santinhos, eu comprei um monte, saí distribuindo pro povo. Mas dentro desse processo, eu sonhei com elas várias vezes, várias. E aí, um dia eu passei por um processo de cura, que um dia eu vou contar aí, eu vou criar coragem, vou contar. Eu passei por um processo de cura e eu tava bem andando assim, lá no Belvedere, que é um bairro que tem aqui, perto de um shopping. E tô andando no passeio assim, falou assim, meu Deus, se eu estiver no caminho certo, me mostra. Aí tinha 2 rapazes vindo na minha direção, tipo uns 2 metros de distância. Aí um tinha uma estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, de todo tamanho na camisa assim. Nossa. Qual que é a probabilidade de achar uma pessoa com a camisa de Nossa Senhora de Guadalupe na rua? Quase nenhuma, né? Isso várias outras coisas. Várias outras coisas que aconteceram. Às vezes, uma vez a gente estava no posto de gasolina abastecendo, aí chegou um casal e perguntou pro frentista assim, onde que é a igreja Nossa Senhora de Guadalupe? E eu tava nesse auge com Nossa Senhora de Guadalupe, nos sonhos e tudo. Aí meu marido olhou para mim assim e falou assim, né? Nem sabia que tinha igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em Belo Horizonte. Mas quando eu cheguei na igreja, eu não senti. Sabe? Eu falei assim, não, chegar lá eu vou sentir aquele calorzão, coração, pá. Não era isso. Então aí, depois que eu fui aprender sobre os mestres nascensos, que aí eu fui saber qual raio que Nossa Senhora de Guadalupe era, Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora era. Aí casou, porque ela é do raio verde
do chakra do coração, e aí cura, raio da cura, e a minha cura é a cura do próximo. Nossa, uma coisa maravilhosa. Um dia eu conto o caso aqui. Mas aí, pronto, foi esse meu início de processo. Foi através de um chamado mesmo de Nossa Senhora. Você falando sobre isso é muito interessante, porque eu já estava envolvida na parte dos números, e assim, até então eu estava vendo números repetidos, né? Sequências. 555, 444. E aí, eu vejo muito em placa de carro, né? Agora não mais porque, né, não tô saindo, mas dirigindo eu vejo muito. Aí eu tava dirigindo, a placa do carro da frente era 1771. Aí, tipo, né, o número 17, eu já sabia que não tinha só os números repetidos, mas também tinha outros números, né? Então, se eu visse 17, 17, 23, 23, enfim. Aí, 1771, aí eu pensei, 1771, será, né, que pode ter alguma mensagem? Eu virei pro lado, tinha um 17 gigante numa parte da avenida que tá tendo uma construção de um monotrilho, que é a linha 17. Aí eu vi 1771, aí eu perguntei, será que pode ser? Aí eu virei pro lado, tinha um 17 gigante, falando assim, sim. Isso te deu certeza, né? É igual a história da camiseta do Nossa Senhora de Guadalupe. Tipo isso. O 7 é a unidade, né? O 7 aí, sim, dentro desses 17 são dois números. A gente lê dois números separados, né? O 1 e o 7. Né? E os dois juntos, o 1 e o 7, têm uma força maior, né? Isso aí, isso aí. Legal, muito bom. Bom, o meu processo de despertar, eu vou contar então um pouquinho como que foi. Eu vim de uma família... Uma família não, minha mãe é umbandista, então eu já tinha uma história com a espiritualidade desde pequena, então já acreditava em reencarnação, já acreditava em karma, enfim. Porque ela recebia, né? Não tinha centro, não frequentava centro, mas vira e mexe ela recebia caboclos, pretos velhos, enfim. Então já fazia um trabalho de cura. Então eu cresci sabendo sobre isso. Só que assim, né, ela lá, eu aqui, tudo certo, né? Eu acho que é muito engraçado, porque quando eu era criança, eu via a minha avó muito apegada à Nossa Senhora, e terço, e rezando. Parece que, assim, quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai se conectando mais a Deus, né? Então, antes, quando você é mais novo, você não liga muito, né? Então, enfim. Então, eu não era muito ligada a nada. E o que aconteceu é que eu comecei a frequentar uma casa de tradição cigana, uma casa de cura. E aí, era todas as quintas-feiras, eu ia, tudo certo. E o meu despertar foi com os números mesmo. Então, teve um dia que eu saí para o trabalho e o primeiro carro que eu vi, a primeira placa, era o final do meu celular, 2992. E eu falei, nossa, que interessante, tirei uma foto. Continuei dirigindo para o trabalho, quase perto do trabalho, eu vi um caminhão que tinha uma placa que era RS, né, do Rio Grande do Sul, como se fosse Risos, né? Risos, RS. E a cidade era Feliz. E aí eu tirei a foto também da placa. E eu até tenho no meu Instagram isso. Foi em dezembro de 2017. A primeira placa foi 2992, que eu achei curioso. E tirei uma foto. E depois, perto do trabalho, a placa do Risos, né? E Feliz. E aí eu tirei a foto também. E aí eu fiz um post, né? Olha só, o universo falando, né? Que pra eu ficar tranquila, que tudo vai dar certo e que no final eu vou ser feliz. E aí, depois disso, começou a vir chuva de números, chuva de números, chuva de números, chuva de números, e várias, enfim, sincronicidades. Até falei assim, gente, tá, eu já entendi. Comecei... eu já entendi. E aí, o que eu fazia, né? Eu via os números repetidos, eu começava a anotar e começava a buscar na internet. Anjo, número e o número, né? Assim, que eu via repetido, sei lá, 17, 17, por exemplo. Anjo, número, 23, 23. Quando você faz isso, tem
tem vários blogs, vários sites que buscam, né, as mensagens. Então, tem como ver no meu canal, no YouTube, que eu tenho vídeos, mas, assim, também tem escrito para quem quiser, e tem outros números que ainda não tenho os vídeos gravados, então tem na internet. E aí, eu começava a buscar. E sempre nessas mensagens, independente do número, falava... busque conhecer mais sobre espiritualidade, faça cursos, conheça sobre os ensinamentos de Jesus. Então, isso a todo momento, a todo momento. Depois disso, eu comecei a falar assim, bom, vou ter que buscar, né? Que era uma chuva de números e chuvas de busque ensinamentos de Jesus, busque cursos, enfim. Aí eu comecei a buscar, fiz curso de um monte de coisa. E assim, não é bom, assim, eu me abri para conhecer várias coisas, mas a gente também não pode se abrir tanto para também não perder o foco, né? Porque tem um universo gigantesco, né? Então a gente tem que ver o que ressoa com a nossa energia, o que faz sentido ou não, eu aprendi, né, nesse processo de despertar que a minha resposta, assim, se aquilo tá certo ou não, é quando me dá emoção. Então, o meu coração aquece e aí eu sinto uma lagriminha, assim, quando eu me emociono, tipo assim, isso é verdade. Tem gente que se arrepia, né? Ui, me arrepiei, então é verdade, né? Comigo se eu me emociono é porque aquilo é real. E são coisas que você vai se aprendendo, né? Você vai aprendendo no seu processo. Uma coisa muito importante para o despertar espiritual é sair daqui e ir para aqui. Não adianta, ninguém desperta só aqui. Ninguém. Fala assim, não, despertei, pá, dei salto mental. Não, ninguém, tá? Sempre a ligação é com o coração. Porque o coração tem tudo, tem todos os segredos, todas as fórmulas. Porque, na verdade, a gente, no nosso DNA, a gente tem Deus, tá? Deus dentro da nossa corrente sanguínea. Então a gente fala assim, eu tô sofrendo, Deus não tá nem pra mim. Não. Deus está dentro de você e sentindo com você. Nós somos deuses, né? Exatamente. O que ele pode fazer quanto a isso? Esperar você ver que não é por aí, que não é esse caminho, que tem que dar uns 2 passos atrás e olhar de longe, porque a gente tem a microvisão, gente. Eu sempre falo isso para o pessoal da meditação. A gente tem a microvisão. A gente só vê o que está aqui, ó, na frente do nosso nariz. Mas Deus tem a macro, sabe, do nosso passado, do nosso futuro, do lado esquerdo, do lado direito, para cima, para baixo, todas as possibilidades, Deus sabe. Então, se a gente coloca nas mãos de Deus, o nosso Criador, que a gente só está aqui nesse planeta, e esse planeta só existe porque um dia Deus nos amou. E Ele amou tão grandiosamente que Ele colocou esse planeta maravilhoso para a gente viver, nos deu a possibilidade de amar grandiosamente, né? Nos deu um pai e uma mãe, né? Por mais que a gente nem esteja em contato com o pai, mas um momento teve, um momento de união de pai e mãe. Teve um momento de unidade de pai e mãe, né? Então, assim, todo o processo da Terra nosso só foi possibilitado por amor, porque Deus nos amou. Então, quem nos ama grandiosamente dessa forma, sabe mais o que é melhor para a gente do que a gente mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Coloca nas mãos de Deus. Eu não estou dando conta disso. Eu não estou dando conta disso, eu não sei se eu vou conseguir. Sai daqui e fala assim, Deus, está aqui. Seja feita a vossa vontade. É o melhor para solucionar, para resolver, para nos ajudar, para tudo. É o único caminho também. Não adianta a gente fazer resistência contra, achar, não, eu dou conta. Quebra a cara. Vai quebrando a cara até um dia chegar e falar assim, não, tá aqui. É a falsa sensação de controle, né? Que a gente acha que a gente consegue controlar. E essa situação que a gente está vivendo da pandemia é justamente isso. Tipo, por exemplo, eu tinha minhas férias planejadas para junho, né? Desde novembro tava, né? Comprei a passagem, tava tudo certo. Mas a gente não planeja nada, porque assim, é tudo no momento de Deus. A gente não tem um controle de nada. Quando você estava falando, me veio muito a história de
a gente costuma lamentar muito as nossas perdas, né? De repente a gente perdeu um emprego, ou terminou um relacionamento, de repente uma amizade. A gente tem muito de lamentar as perdas, né? E tem uma frase maravilhosa que Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, né? Que é exatamente isso, que Deus sabe do todo. Ele sabe que, assim, calma, solta, confia. Não é para você. Eu tenho planos maiores para você, né? Você vai ter uma coisa muito grandiosa lá na frente, mas você tem que largar isso. Deixa no passado o que é do passado, né? E a gente não consegue, às vezes a gente fica se lamentando ai, por que aconteceu comigo? Aquele emprego que eu nem gostava, que eu reclamava todo dia, né? Reclamava, falava mal das pessoas. Eu nem gostava e perdi. Nem gostava! E agora eu tô aqui, né? Não tenho emprego. Calma, gente, calma. Entrega, confia, né? Eu acho que você resumiu muito bem. Confia, deixa na mão de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Com certeza. Com certeza. E é mágico. E é mágico. E eu sou um ferrinho de dentista na questão da meditação. Eu sempre convido as pessoas para meditarem no meu canal, no meu Instagram. Sempre. Estou fazendo grupos de meditação. Por quê? Ah, Emília, você é doida? Por que meditar? Eu não dou conta de meditar. Todas as pessoas dão conta de meditar. Todas. Todas. Viu, Júnior? O que as pessoas acham que não dão conta de meditar, tá lá no Réptil. Entende? Tô lá atrás no Réptil. Pá, joga pra frente. Joga positivo. Eu dou conta. Sabe? Eu dou conta de um monte de coisa. Por que eu não vou dar conta de sentar e respirar, gente? Sentar e respirar. Sentir o lugar que você tá sentado. Sentir, olha. Tô sentindo o meu corpo aqui. O lugar que eu tô sentado é macio. O que eu tô recostado é rígido. Isso, sabe? Percebeu? Vim pro presente, vim pro aqui e agora. Tô lavando a vasilha, senti a aguinha gelada, o sabão na minha mão. Tem um canal de uma pessoa que eu sou apaixonada com ela. Ela tá até com um retiro online, vão ser 4 dias. Kátia Simeonato. Olha lá no YouTube, gente, ela é sensacional. Ela traz isso. Gente, perceba o aqui agora, perceba o seu pé descalço. Eu tô agora com os dedos gelados aqui de frio. Então, isso te traz pro aqui e agora, entende? O nosso assunto aqui, Ana, nos traz aqui pro aqui e agora, que a gente tem que estar atento, né? Isso é uma forma de meditar, isso é uma forma de concentrar no presente, né? E o que a meditação faz? A meditação trabalha na nossa mente, né? E ela vai iluminando, você vai acionando campos que não são acionados quando a gente está no estado ansioso ou deprimido, ou de olhar para trás ou de acelerar o processo. Então, a meditação ela vai iluminando partes do seu cérebro que estão ali obsoletas a princípio, né? Aí, a partir do momento que você vai para a meditação, faz os exercícios de respiração, oxigena todo o cérebro, você relaxa, você entra numa paz, num equilíbrio, né? E agora, tá todo mundo assim, essa pandemia e tal, mas a energia nunca teve tão suscetível para você ter várias experiências maravilhosas. A energia nunca teve, o canal não esteve, nunca senti o canal tão aberto para você ter facilidade para essas coisas, facilidade para meditar, facilidade para entender de espiritualidade. Tá cheio de gente, tá cheio de gente no YouTube que tá nessa vibe da espiritualidade, que sabe que agora é o momento de ajudar um monte de gente e estão fazendo um monte de processo para ajudar um monte de gente. E eu também, com a minha partezinha que eu posso colaborar, porque o que acontece? No meu processo de cura, eu falei assim, Deus, eu não queria nem que o meu pior inimigo passasse por isso que eu tô passando. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Então aí vem coisas para mim, vem pessoas me perguntando, Emília, o que eu faço? Emília, só você que vai entender. Eu vi isso, só você que vai entender. Um monte de gente. Às vezes que eu nem convivi, eu falo assim, você é tão doida que ninguém vai entender isso, só você. Aí eu vou e falo, realmente, a gente pode ver isso e tal. E assim, de repente a pessoa some, mas aquele problema, aquela situação, problema não, né? Aquele desafio, foi dissipado de alguma forma, entende? Foi iluminado.
né? Sensacional. Você falou um conceito aí, rapidamente, eu gostaria só de retomar, porque isso é bem importante, né? Sobre ansiedade e depressão. A ansiedade é quem vive muito no futuro, E a né? depressão. Pensa muito no futuro, né? Como vai ser o amanhã, enfim. E aí isso te causa ansiedade. E a depressão é quem vive muito no passado. E assim, o certo, né? O que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que tentar trabalhar é o hoje, o aqui e o agora, né? Que é o que E a agora? meditação nos permite a gente treinar a nossa mente no aqui e no agora. Nem no futuro, que ainda não aconteceu, e nem no passado, porque já passou. Você tem que só pegar as lições para poder se melhorar a partir de hoje, né? Eu não consigo controlar nem o passado e nem o futuro. Eu consigo controlar o hoje. Controlar. Entre aspas, Controlar, né? entre aspas, né? O que eu posso fazer bem? Eu posso viver bem o hoje. Ah, hoje eu tô de ovo. Tá bom, tô de ovo. Tipo assim, tô de mau humor, né? Eu tô estressado, tô triste, tô baixo astral. Tá, mas o que eu posso fazer? Ah, eu posso entrar lá no YouTube e ver alguém falando sobre espiritualidade. Eu posso rezar o terço. Eu posso escutar a Ave Maria. Sabe? Então, assim, tudo isso nos conecta e faz dar saltos e mudar a nossa frequência energética, mudar a nossa má água. A gente está nutrindo, quando a gente está no negativo, no pessimismo, a gente tem má água nutrida dentro da gente. Por isso que eu sempre falo do Ho'oponopono. O Ho'oponopono transforma a sua má água em boa água, em água de amor, porque fala de amor, de gratidão, né? Tem aquele cientista lá japonês, o Mikao Usui, e ele fez um tratamento com água, um processo de estudo com a água, né, como que a água reage, né, a estímulos negativos e positivos. Então, quando você joga um estímulo positivo, a água fica igual uns cristais, uns flocos de neve que eu postei aí no Instagram esses dias. A água transforma em amor puro. Então, tudo é passível do amor, tudo. É só buscar o amor, ok? Tudo transforma, tudo muda. Sai da resistência mental, gente. Como que a gente sai da resistência? Meditando, fazendo oração, pedindo a Deus para abrir a mente. Ele abre. Ele não vai chegar aqui e fazer esse mas vai abrir, você vai dando saltos. Quando você percebe, você fala, nossa, aquela coisa que está me deixando ansioso e triste já está suave. Sabe? Aquele pensamento pessimista, aquele peso que eu estava sentindo na cabeça, mental, tá suave, tá leve. Então, tudo isso vem transformando. O Ho'oponopono é joia para isso. Sim. E esse processo de despertar, né, a gente vai conhecendo ferramentas, né, pra gente realmente viver o aqui e o agora. E é interessante que em algum momento você falou sobre o coração, né, que sai da mente e a gente vai pro coração. Que como a nossa intuição fica apurada, né? Porque às vezes ela grita com a gente, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e a gente às vezes Não teima e escuta. faz e quebra a cara, né? E quando a gente está nesse processo de despertar, a gente ouve mais a nossa intuição, né? Percebe mais o que está acontecendo, vê a sincronicidade, coisas, por exemplo, alguém falou alguma coisa, tal curso, e aí uma outra pessoa fala daquele tal curso, e aí você vê num outro lugar, no Facebook, tipo, calma, alguma coisa tem aí, eu preciso prestar atenção nisso, né? Quando as coisas vão se repetindo, né? Vai se esfregando na sua cara. Então, quando a gente começa, nesse processo de despertar, a gente começa também a perceber melhor o mundo, né? Perceber o que está acontecendo em volta. A gente fica mais sensível a isso, né, Ana? É verdade. Eu acho que nosso tempo tá quase acabando, não tá, Ana? Olha aí. Tá. Quer dar uma olhadinha nas mensagens, se tem alguma coisa? Exatamente. Quando nessa vida... Exatamente. Quando nessa vida que eu irei ter interesse em plantas, ainda mais confeccionar vasos. Ah, legal, é o Júnior. Isso aí, Júnior. A gente vai ficando mais sensível, E contato com a natureza, gente, é outro processo é a maior integração que a gente pode ter com Deus, a maior, porque tudo é criação dele. Se a gente reparar,
nenhuma folha de uma árvore é igual a outra. Então a gente precisa buscar essa sensibilidade, sabe? Esse enxergar. Tudo aí fala, o dinheiro faz mal. Gente, tudo de Deus é abundante. Tudo. Para ver o mar, a areia, as árvores. A árvore trabalha o ano inteiro para dar frutos e lota de frutos, né? Tudo de Deus é abundante. A gente precisa conectar com essa abundância. Parar de escutar o que o outro fala, aquilo é negativo, aquilo é positivo. Sabe, parar e não introjetar isso. Por que o dinheiro faz mal? Porque eu não sei quem que inventou isso, né? Por que o dinheiro é ruim? A ganância é ruim. A forma que o homem vê o dinheiro é ruim. Mas o dinheiro em si não tem nada de ruim. Ele é abundante quanto Deus, né? Com dinheiro a gente pode fazer muita coisa boa, né? Então, assim, abrir a mente. Como que a gente abre? Meditando. Meditando em contato com a natureza. Esses são os meus conselhos. Porque aí vai abrindo esses espaços na mente para você entender o externo. E o interno, principalmente, né? Sim, sem dúvida. Eu queria mandar oi para o pessoal aqui que está na live, que está me mandando beijinhos. O Henrique, Marcinha, o Júnior, a Renatinha aqui contribuindo com mensagens. Quem mais? A Bia, minha irmã querida. Evânia, minha madrinha. Deixa eu ver quem mais aqui dos meus. Cheio de amigos aí, né? A gente vai marcar outra live falando sobre esse assunto ainda, que não acabou não, né? Tem muita coisa pra você Tem muita coisa, né? Muita coisa. Transição planetária, assim, tem muita coisa para falar. A gente está falando superficial aqui, né? Para as pessoas entenderem. Acho que daqui para frente a gente vai falar uma coisa mais profunda, né? Sim. Eu quero agradecer a Zilda, o Pedro Henrique, todas as pessoas que participaram dessa live. Foi um prazer imenso estar aqui com a Ana Lu, sabe? Nossa, foi um achado. E Deus junta as coisas, minha né, mãe também tá aqui. Minha mãe também tá aqui, ó. A Dalvinha também tá aqui. A minha outra mãe, ela não tá, porque ela não tem Instagram. Ei, beijo, mãe. Gratidão por você ter participado. Ai. Os animais também, é uma boa. Contato com os animais. Isso traz o amor, né? Você vê que quando a pessoa tá com um bichinho, ela tá com todo o amor dela para aquele bichinho, né? Então é isso aí. Os animais não são nada menos, nada mais, gente, do que seres que vieram para mostrar pra gente o quanto a gente pode amar. Sim. Né, Ana? É a missão Ana, deles. eu quero te agradecer demais a sua presença. Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, né? Foi um prazer, estar com você, querida. Uma amiga, minha amiga hoje. Hoje nós somos amigas, querida. Prazer, amigas prazer. Né? Então, prazer, Júnior. Você é gente boa, hein? Ele tá aqui participando de tudo, muito fofo. Ele é um querido. Isso. Nossa, gratidão, muita gente entrando ainda. Mas a gente tá... Bom, gente, obrigada. Acho que é isso, né? Ana. Foi um prazer, viu, Emília? Obrigada por ter me conectado. Fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Que bom. Te agradeço, viu, querido? Foi um prazer imenso. E um prazer, assim, domingo à noite, todo mundo tá aí, firme e forte. A live vai ficar salva aqui e eu vou mandar para você também, tá, querida? Tá bom, eu vou compartilhar nas minhas redes. Tá bom, querida. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente. Obrigada pela presença. Tchau, um beijo. Tchau.